só. Aí isso aqui tem cara de tabuada, né? Tipo, tirando o zero, né? O um que seria. Não, até um, zero vezes 7. Então, isso aqui seria a tabuada do 7. Só que eu queria uma definição matemática que o cara usa no, na aula. Eu quero trabalhar com definições. Como é que seria a definição em si de um múltiplo? O que é um múltiplo? Um número será múltiplo de outro quando acontecer tal coisa. Então, Quando multiplicado por um número natural? isso. Quando a divisão por ele der zero? Não, aí, na verdade, o que você falou é de divisor. É a mesma coisa. Só que o múltiplo divisor, ao final das contas, tem o mesmo significado, só que são em pontos de vista diferentes. Tá? Então vamos pensar que você está aqui e você está aqui, certo? E está passando um avião, está passando um avião, você está sem braço, enfim, agora você tem pernas. E aí tá passando um avião. E, enfim, e dentro do avião tem pessoas lá também. E no meio desse avião e da pessoa, talvez tenha uma caixa d'água. Só para vocês entenderem aqui. O que eu quero dizer com múltiplo divisor. Cadê Yasmin fazendo piada dos meus desenhos? Muito falta. Não, é porque para desenhar no computador é muito difícil. Então, na verdade, está muito bom o seu desenho. Muito obrigado pela sua empatia. Gostei. Então, olha só. O que acontece? Múltiplo é como se fosse uma visão específica, uma pessoa olhando para a caixa d'água. E divisor é uma pessoa dentro do avião olhando para a caixa d'água. Você concorda que eles vão ter visões diferentes sobre a mesma caixa d'água? Um vai olhar a caixa d'água mais Sim. de cima, o outro vai olhar de baixo? Então é isso que eu estou querendo dizer com múltiplo e divisor. Então, eles são basicamente a mesma coisa, só que múltiplo você está tendo uma visão específica dos números, e divisor uma visão ao contrário. Então, quando você fala quando você fala que quando a divisão dá exata, aí você está falando de divisor, o próprio termo que você está falando. Agora, múltiplo foi o que a Brenda falou agorinha. Múltiplo ó, um número múltiplo vai ser múltiplo de outro quando existe um terceiro número, que ela falou de número natural, tal que vou chamar o m de múltiplo. M será múltiplo de um A qualquer se existir um terceiro número B, tal que o M seja igual a A vezes B. Então é isso que é múltiplo. Por exemplo, vamos fazer com o número. O 12. O 12 é múltiplo de quem? Um, Seis, dois, Não, só dá um exemplo só de um. Só de um. O 12 poderia ser múltiplo de três, quem? De 3. O 12 três. Por que o 12 é múltiplo de 3? Porque o 12 é esse cara aqui. Por que o 12 é múltiplo de 3? Porque o 12 ele é igual a 3, que é o papel do A aqui. Então, o 12 é múltiplo de 3, porque o 12 é igual a 3 vezes alguma coisa. Entenderam? O que é Sim. múltiplo? Então, múltiplo. Então, um número será múltiplo de outro número quando existir um terceiro número, tal que 12 vai ser igual a 3 vezes esse terceiro número. No caso aqui seria Quatro. 4. Tá? Seria 4. Tá? Por consequência, se o 3 ele é múltiplo do 12, se o 12 é múltiplo do 3, então o 12 também será múltiplo Quatro. do 4, porque basta eu trocar essa ordem aqui, né? Então, olha só, se o 12 é múltiplo de 3,
Então, o 12 também é múltiplo do 4. Então, quando você encontra um múltiplo, acaba que você acha outro, porque olha só, se o 12 é igual a 4 vezes alguma coisa, então o 12 também é múltiplo do 4. Então, sempre a gente vai trabalhar em... Não, não sempre, desculpa. Vai ter um momento que não vai ser sempre. Mas a maioria das vezes vai ser assim, né? Em pares, mas vai ter um caso específico que não vai acontecer isso. A exceção da regra. A exceção da regra, por exemplo, o 36, ele é múltiplo do 6, porque ele é 6 vezes alguma coisa. O 36 é 6 vezes? 6. Aí, no caso, não, exatamente. Aí, nesse caso, tanto faz aqui trocar a ordem. E esse caso aqui é o caso que a gente estudou naquela aula dos quadrados perfeitos, né? Então, quando acontece isso aqui, é um quadrado perfeito. Né? Todo mundo entendeu o que é múltiplo? Todo mundo entendeu o que é múltiplo? A definição, gente, que eu estou perguntando, tá? Eu estou perguntando, deixa eu olhar o chat aqui. Quando o resultado pode ser dividido por... Sim, exatamente. 3 pode ser, pois 4. Isso, exato. Todo mundo entendeu o que é múltiplo? A definição matemática? Talvez vocês já sabiam, mas definir matematicamente que talvez seja grande dificuldade de vocês, tá? Então o vídeo também fala de divisores, tá? Agora, o que é divisor? Pelo vídeo, o que é um divisor? Agora sim, Yasmin, aquela sua definição faz sentido. O que é um divisor? O número que pode ser dividido por outro? É um número. É o número que dividido por um outro dá resto zero. Um número que dividir por outro é resto zero. Exatamente. Ah, é isso mesmo. Isso é o divisor, né? Então, por exemplo, vamos pensar no 12. Então, eu vou chamar de Dzinho divisor, tá? Então, eu tenho o número n. Calma aí que eu troquei aqui. Então, eu tenho o número n. E eu tenho também um número d. Então, eu vou dizer que esse d é divisor do n quando, ao dividir o n por d, d resto zero, tá? Ou seja, se eu pegar o n, o que é dar resto zero? Tá? O que é dar resto zero? Vamos pensar no 12. Eu pego o 12. Se eu divido 12 por 3, certo? O resultado vai ser quanto? 4. E o resto vai ser 0. zero. Ou seja, o 12, olha só para vocês entenderem, o 12 vai ser igual a 3 vezes 4, certo? Mais zero. Porque é só para vocês entenderem. Então, olha só. Isso aqui, veja se isso aqui não é a mesma definição que eu acabei de fazer agorinha de múltiplo. Então, 12 é igual a 3 vezes 4 mais zero. Então, o 3 é divisor do 12 porque o 12 é múltiplo do 3, certo? Entenderam, pessoal? Sim. Faz sentido agora o que eu estava explicando a questão da pessoa que está no avião e a pessoa que está em terra olhando para a caixa d'água? Quando o que muda é só o ponto de vista. Quando eu falo divisor, estou dizendo que o 3 divide o 12. Quando eu falo múltiplo, eu estou dizendo que o 12 é múltiplo do 3, mas ambos a definição é que existe um número. Então a definição aqui é que existe um número natural que multiplicado por ele vai dar o múltiplo. Então a mesma coisa é a definição de divisor. Então 12 é divisível por 3 porque existe um número natural n que vezes 3 dá 12. Então a palavra divisível é a mesma coisa que múltiplo. Tá? Então a conclusão é essa, ó. Que a palavra divisível é a mesma coisa que múltiplo e a palavra divisor é a mesma que fator. Tá? Agora, quando a divisão não dá exata,
Por exemplo, eu tenho 12. Oxe Maria, novamente. Então eu tenho o 12 e eu tenho o 5. Quanto que se eu pego o 12 vai ser igual a quê? O 12 vai ser igual a 5 vezes quanto? 2, alguma coisa. Não, mas um número natural, mais próximo. 2. 5 vezes 2. 2 dá 10. Mais quanto? Para dar 12? 2. Mais 2. Certo? Então, pessoal, olha só. 12 é igual a 5 vezes 2 mais 2. Então, esse cara aqui, ele é o que a gente chama de quociente. E esse cara aqui é o que a gente vai chamar de quê? De, Resto. de resto. Tá? Então, quando a divisão não dá exata, ó, 12 é igual a 5 vezes 2 mais 2, vai ter um resto. Tá? E aí existe um teorema, eu acho que eu vou falar ele não fala nessa aula, então eu não vou nem falar, que é sempre na divisão de dois números, sempre vai existir um quociente e sempre vai existir um resto, tá? E esse resto tem que ser sempre menor, tá? Tem que ser sempre menor que o 5. Ele nunca pode ser igual ou maior que o 5, que é o divisor. A gente vai falar disso. Essa parte é muito importante. Mas vamos voltar a falar de múltiplo divisor? Vamos pensar o seguinte: se o número tiver apenas dois divisores, apenas, única e exclusivamente, ele terá um nome especial. Qual o nome que ele terá quando ele tiver apenas dois divisores naturais positivos? Primo. Ele será primo. Então, o número será primo quando ele tem apenas, única e exclusivamente, dois divisores naturais. Quem que é o primeiro número primo? O 2. O 2. É o 1 ou o 2? Então, o 1, o 1 e o 0, o 1 e o 0, eles não vão entrar nessa discussão, tá? Ah, eu lembro, porque você explicou numa aula. Teve. Porque a gente sempre vai bater em algumas questões filosóficas, que a gente nunca vai decidir essas questões. Agora, os matemáticos, em geral, vamos desligar o microfone aí, por gentileza, está atrapalhando. Kelvin? Então, os matemáticos, em geral, dizem que os primos começam a contar a partir de 2, tá? Outra coisa importante de vocês lembrarem é que o 2 é o único número primo par, tá? Todos os outros serão ímpares. Por que que não pode existir um outro primo par, pessoal? Essa é fácil. Porque senão vai dar pra dividir pelo 2, ué. Exatamente. É tipo 2, todo número. Qualquer, exatamente, qualquer número par, ele é obrigatoriamente divisível por 2. Ele é duas vezes alguma coisa, certo? Ó, qualquer número par é sempre igual a 2 vezes alguma coisa. Então, ele sempre vai ter o 2 como divisor. Então, além do 1 e além de ele mesmo, tá? Além do 1 e além dele mesmo, sempre vai ter pelo menos o 2. Pode ter outros. Se ele vai ter três divisores, ele não pode ser primo. Ele não pode ser primo. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Quem que é o próximo? Quem que é o próximo primo? É o 3. 3. O 3. O 4 não pode ser, aí vem o 5. É o 5? Sete. Tem uma aula que ele explicou também a tabela. Aí o 6 não pode ser, aí o 7. Pode ser. O 9 não pode ser, pessoal, porque o Porque 9 é dividido por 3. ele é 3 vezes 3. O 10 não pode, aí o 11. No começo, é muito fácil achar os primeiros números 13. primos.
Então, no começo, se torna muito fácil achar os primeiros primos. O grande desafio é quando aumenta, tá? Então, os matemáticos até hoje procuram sempre encontrar números primos grandes. Existem premiações para isso. A menor premiação para quem acha um primo grande, inédito, é de no mínimo US$ 10.000, mas existem premiações até de US$ 100.000, 1 milhão, dependendo do primo que você acha. Mas são quantos caracteres de número? Muitos, não dá nem para falar. Tipo, 2 elevado a 1.000 mais 1. Tipo, são números muito grandes. Só os Cara, computadores. O porquê, por quê, pessoal? Porque os números primos, eles estão na base hoje do que a gente chama da tecnologia da segurança da informação. Então, tudo que tem a ver com segurança da informação, ou seja, criptografia, senhas de cartões de crédito, codificações de PlayStation, qualquer coisa relacionada à criptografia envolve números primos. Então, esses números eles servem como dispositivos para criar novas codificações, tá? Então, no campo da matemática aplicada, hoje, os números primos, eles são bastante importantes, tá? Só que eles não nascem da matemática aplicada, tá? Quem estudava isso aqui, pessoal, nunca pensou que isso ia ser usado algum dia na, na matemática aplicada, tá? Os números primos, eles nascem da matemática pura, tá? Ou seja, a matemática por ela mesma, sem aplicação nenhuma no mundo. Os números primos é como se fossem os elementos da tabela periódica da matemática, tá? Eles seriam os elementos que gerariam todos os números, né? Então, qualquer número que não é primo será chamado de um número que não é primo. natural? Composto. Natural? O número que não é primo é chamado de composto. Por que que ele é chamado de composto? O próprio nome diz. Porque ele é composto de números primos. Por exemplo, o 10. O 10, ele é 2 vezes 5. Então, ó, o 10 é 2 vezes 5. Ele é composto pelo 2 e pelo 5, tá? Pensar em outro exemplo aqui. O 26. Bem, o 26, ele é igual ao quê? A 2 vezes 13, tá? Então, ele é composto pelos primos 2 e 13. O 32. Alguém sabe o 32? 16 vezes 2? Mas 16 também não é primo, ó. Você vai ter que fazer... Aqui, ó, o 16 você vai ter que brincar com ele. Até ir reduzindo. Tá? E aí, o 32? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso, o 32 desculpa. O 32 é 2 vezes 2 dá 4, né? Sim. Vezes 2 dá 8. Vezes 2 dá 16. Vezes 2 dá 32, né? 22. Aí a gente aprendeu uma matéria esse ano chamada potenciação, que serve para isso, ó. Eu posso agrupar esses caras aqui numa potência, ó. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a... Elevado a 5. Exato, a quinta potência, porque Sim. a gente somos expoentes, né? Então 32 é 2 elevado à quinta potência. Beleza. E por último, pessoal,
por último, e também muito importante para essa teoria da divisibilidade, para os problemas um pouco mais avançados, ele fala sobre números coprimos. Não é primo agora, é números coprimos. Não tem esse, pela nova regra ortográfica, não tem esse hífen aqui mais não, tá? Eu coloquei aqui, mas não tem. É tudo junto agora pela nova regra ortográfica. O que seriam números coprimos? Peguei vocês agora, hein? Parece que ninguém sabe. Coprimo é a mesma coisa que primo entre si? Ah, muito bem. Perfeito. Uma coisa é o número ser primo. Quando você fala primo entre si, ó, o prefixo co é justamente isso, significa entre si. Então, são primos entre si. Ou seja, é você comparar dois números. Agora, se um número primo é quando ele só tem dois divisores, para ser coprimo, o que eles precisam ser para ser primos entre si? Alguém sabe o que precisa para ser coprimo, ou seja, primo entre si? Hã? O divisor é um, alguma coisa do tipo, gênero? É quase Ou isso. algo como um primo vezes outro primo dá um outro primo, alguma coisa desse tipo. Não. Tenta pensar na definição de primo. O que só pode ser dividido por um número? Ou pelo número um? Isso. E um pode ser dividido por outros? Não, não, é a definição do que é mais próxima. Ó, o que eu Ah, estou escrevendo aqui, tentando escrever? Se o número, é, se o número ele é primo, olha só, vamos pensar assim. Ó, eu terminei aqui com Ah, muito sofrimento. tá. O que eu escrevi aí? O número é coprimo quando eles, o quê? Não pode Não possuir podem divisores possuir comuns. divisores comuns. É comuns, é que colocou comum no final, é comuns no plural. Valeu. O que significa isso? Não podem possuir divisores comuns. O que é comum? Que os dois têm. é. Exato. Por exemplo, vamos pegar dois primos primeiro e vamos ver que sempre que tiver dois números primos, eles serão coprimos. Eu vou pegar aqui o 2 e o 3. O mais fácil de você entender. A gente sabe que o 2 é primo, né? E a gente sabe Sim. que, e a gente sabe que o 3 também é primo. Então, quais são os únicos divisores do 2? É um e 2. E do 3? É um e 3. Então, tirando um, pessoal, que um sempre vai ser divisor universal de todo mundo, que foi o que o Kelvin falou, são aqueles. O que o Kelvin falou foi o seguinte: números serão coprimos quando possuírem apenas o um como divisores. Por isso que eu falei que a definição dele estava correta, tá? Porque tirando um, eles não vão ter nenhum divisor comum, tá? Agora, os números coprimos não é a mesma coisa que primo, tá? Porque olha só, eu vou dar um exemplo aqui. O 32, certo? E o 20, não, 20, o 21. 23. Não, o 21, porque nenhum dos dois é primos. Bem, vamos pensar, quem que são? Eu vou colocar um texto aqui para ficar mais fácil. Quem que são? Oxi, calma aí. Como é que aumenta essa letra aqui? Ah, dá para ler aqui, não dá? Tranquilo? Oh, meu Deus. Muito fofo esse seu fundo do computador. Mostra de novo aí, professor. Minha esposa não gosta, não, porque foi o dia que a Isabela nasceu. Ela tava acabada, tinha acabado de dar a luz, né? Deixa eu ver, deixa Imagina, eu ver. imagina toda inchada ali. Imagina ela bonita, então, como que deve Não, ser. ela é bonita. Ó, vamos lá. Quem são os divisores do 21? A gente sabe que o 21 ele é 3 vezes 7. Então, os divisores do 21 é 1, 3, 7 e 21. Por outro lado, os divisores
do, do 32 a gente fez agorinha, né? Seria 1, 2, 4, 8, 16 e o próprio 32. Acho que são esses. Então, veja, os únicos divisores aqui, ó, comum, é o 1, que não conta. Eu já expliquei por quê. Tirando o 1, veja só, 3, 7, 21. Aqui não tem nem 3, nem 7, nem 21. Então, quando isso acontecer, eles são coprimos. Tudo bem? Aham. Tudo bem? Sim. Agora, olha só, se eu perguntar para vocês assim, o 152 e o 369, eles são coprimos? Veja que essa pergunta aqui ela é bastante difícil de responder se eu for usar essa técnica aqui, ó. Tem que achar todos os divisores e comparar é muito difícil. Concorda? É. Então, por isso que eu vou usar aquele raciocínio de escrever os números na sua forma química. Então, por exemplo, o 32, eu vou fazer uma setinha aqui para vocês entenderem que eu estou falando do 32, tá? Deixa eu ver se... Ó, vou fazer isso aqui. O 32, a gente viu que o 32 é o quê? É 2 elevado a 5. Correto? O 21, por outro lado, ele é 3 vezes. Deixa eu voltar aqui. 3 vezes 7. Aqui é elevado a 1, não precisa, aqui é elevado a 1. Beleza? Então, olha só, uma maneira muito mais fácil de você descobrir se dois números são coprimos é a seguinte. É só você olhar a sua estrutura genética aqui. Então, o 32, ele é formado apenas por números, por quais primos que ele é formado, o 32? Por quais primos? 2 e 5? O 2 e o 5. Só dois, ó. O 5 é a quantas vezes o 2 repete, mas não tem 5 no 32, não. O 32 Ah, tá. Nossa. Desculpa aí. é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Lembra? Tá? Aí a quantidade da repetição é o expoente, mas o expoente por si só ele não é considerado um número. Ele só está dizendo assim, está repetindo 5 vezes. Pegou a visão? Então, o 32 ele é formado apenas pelo elemento 2 primo. É como se fosse carbono, só 2. E o 21? 3 e 7? 3 e 7. Concorda que os primos que estão aqui são todos diferentes dos primos que estão aqui? Concorda, pessoal? Concordo, concordo. Então, Mandando no chat também, professor. tá. Então, é porque eu não posso sair do chat porque eu estou compartilhando a tela, mas depois eu olho. Então, pessoal, quando isso acontecer, é porque necessariamente, eles serão coprimos. Entenderam a técnica? A técnica é muito importante, essa técnica, porque senão você vai ficar procurando divisor em comum e vai morrer de achar, tá? Então, olha só, eu vou pegar Isso aqui. aí é a fatoração do número? Exatamente, isso que eu fiz aqui agorinha é chamado fatoração do número. E o resultado que me garante isso chama-se, aí eu não vou entrar em detalhe, chama-se teorema fundamental da aritmética, que diz o seguinte, que todo número possui uma fatoração. E essa fatoração ela é única, a não ser a ordem dela, tá? Então, todo número tem uma fatoração única. E o que eu usei foi essa ideia, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui
dois números aqui. O 65, certo? E hum, e o 23. Não, e o 26, desculpa. Tá. Eu quero saber se esses dois números são coprimos. Sim ou não? Deixa eu ver o chat aqui. Sim, sim. Eu acho que sim. Eles são coprimos? Bem, para você responder essa pergunta, Não, não. a gente sabe que o 26, ele é o quê? Duas vezes Vezes quanto? 13? 13. Então, o 26, ele tem os fatores 2 e 13. Então, a gente sabe que o 2 é divisor, o 13 é divisor, né? Agora, o 65, ele é o quê? Ele termina em 5, correto? Então, ele é Mas sim. desculpa aí te interromper, mas eu tava pensando que o número que termina em 5 ele é primo. Não mesmo. Não, cuidado. O 65, ele é 5 vezes quanto? 12. Vezes 12. 13. Hum? 13. 13 ou 12? 13. 13. Não, tá certo, eu errei. Se fosse 12, a gente tinha que fatorar o 12, tá? Porque 12 não é primo. Então, veja, a gente tem aqui, ó, o 13 sendo um fator comum nos dois, sendo um divisor comum. E então, eles não são coprimos, tá? Eles não são coprimos, porque eu sei que o 13 é um do divisor comum entre eles. Então, só vai ser coprimo quando não tiver nenhum divisor comum, exceto o próprio 1. Entenderam, pessoal? Sim. Entenderam? Ah, essa é basicamente a aula que ele dá é essa, tá? São esses conteúdos. Agora, ao invés de a gente ir para o caderno de exercício, vamos ver se vocês pegaram a visão aqui. Vamos fazer um teste aqui. Então deixa eu passar para a próxima, porque essa aqui essa tá dando erro. A primeira questão tá dando erro. É só a Eu primeira. fiquei, professor, meu celular desligou. Eu entrei na aula e meu celular desligou. Aí eu voltei só agora, então eu não peguei o início da aula. Que início de aula, filho? Não estou entendendo. O início da aula lá, quando começou, eu não tava. E o que isso tem a ver com o teste que a gente está fazendo aqui? Não, deixa eu ver. Vamos lá. Primeira pergunta. Determine o maior múltiplo de 14 menor que 45. Então, ele quer o maior múltiplo de 14 menor que 45. Quem que é o próximo múltiplo de 14? 28. 28. Acho que é Quem que é, 42, eu não e quem acho. que é o próximo múltiplo depois de 28? Achei a resposta já, ó, professor. 42. Eu acho que é 42. Quem que é o próximo depois do 28? Eu acho que é 42. 42. Tô certo, 42. Yasmin? Eu tô certo? Tá. Tá Então, certo, tá certo. vocês concordam que o próximo que vai passar? Sim. Concordo. Sim. Vai dar Apesar pra do. 56. Então seria qual a resposta aqui? 42. 42. Então vamos colocar. Ó, enviar a resposta. Aqui está dizendo o seguinte, ó. Resposta correta. Explicação. Como 45 é igual a 14 vezes 3 mais 3, o maior múltiplo seria 14 vezes 3, 42. E o 3 é o resto. Exato.
Vamos para a próxima. Determine o menor múltiplo, o menor, tá? Múltiplo positivo de 3 e 7. Seria como mínimo É, múltiplo comum? ele não está usando esse termo, mas é justamente isso, né? Determine, ele está procurando o menor, então é o mínimo, né? Múltiplo positivo de 3 e 7. Então, E é comum, 21. né? Esse 21. Todo mundo Acho que sim. concorda? 21. Porque, olha só, 3 e 7 é primo, tá? Eles são primos. Sim, aí você só multiplica. É. Aí você multiplica. Então, vamos colocar essa resposta aqui. Isso, não. Ver a É 21 resposta. mesmo. É 21. Resposta correta. Como 3 e 7 são números primos, o menor múltiplo positivo é o produto deles. Tá? Então, a gente já sabe isso. Sempre que os números forem primos, ou Só coprimos, multiplica. quando forem coprimos também vai dar na mesma, só multiplicar. Determine o próximo múltiplo de 18 maior que 72. Então, o próximo múltiplo 64? de 18, 64. Não, Acho que 64 seria não. muito pra frente. E aí, como é que você... Qual a estratégia aqui? Como é que vocês estão fazendo? Qual que é a estratégia que vocês pretendem utilizar aí? Dá pra tentar com paridade? Eu acho que o Eu acho que não 72. vai O ser... 72 ele é. Eu acho que ele é múltiplo de 18, se não me engano. Só pra já ir eliminando algumas alternativas, sei lá. Não, acho que não vai precisar de paridade, não. Eu acho que não. O Ou 18 Kelvin, não é múltiplo de 32? 72? não, não sei, mas se fosse, ele quer saber o próximo. Então, o próximo seria eu somar mais 18, 72, mas 18 tá 100, e não tem 100 nas alternativas aqui, ó. Então, provavelmente não vai ser, não. E aí? Eu quero primeiro a estratégia, não quero a resposta, não. Eu quero saber como é que seria a estratégia. Lembrando, gente, se a gente errar essa questão, a gente volta para o começo, assim, a gente vai ter que acertar 6 seguidas. Então, eu quero a estratégia. Divide 72 por 18. E aí a Boa. gente vai ter um. Eu não sei explicar, tipo, qual número que vai dar o resultado, mas eu Não. acho que é isso. Será que Eu não é entendi. Eu entendi. Você divide. Essa estratégia é muito boa, apesar de que. Não é mais fácil diminuir e subtrair? Ah, subtrair 72 de 18? Não, Eu acho que que aí já dá vai dar um. Ah, tem que ser maior, entendi. Tem que ser Tô maior. pensando no menor. Eu fiz os contos aqui dá 90. Minha opção é 90. Eu tava pensando no menor, não no maior. Como é que você chegou no 90, Kelvin? Ah, eu fiz multiplicação só. Ou é múltiplo, então eu só somei 18 mais 18 mais 18 mais 18 mais 18. Ok, Aí deu entendi. Perfeito. É uma estratégia. Aqui tanto faz a estratégia, você não vai demorar para fazer, não. Agora, da divisão, eu acho que essas contas aqui, ó, elas vão demorar um pouco. Então, eu penso o seguinte, ó como é que eu pensaria. Não estou dizendo que é o pensamento mais correto, não. Mas quanto que seria 18 vezes 10? 180. 180. Então, vocês concordam que 18 vezes 5 é a metade? Hum. Eu pensei em fazer desse jeito. Então, qual que é a metade de 180? 90. Então, 18 vezes 5 passa, né? 90. Então, faz 18 vezes 4. Quanto que é 18 vezes 4? 72. 72? Eu acho que é 72. 4 vezes... É 72. É 72? Uhum. Ué, então esse número é múltiplo do outro. Eu falei que tava 72. É, 72. Esse- Então eu somei errado, dá 90, não dá 100 não, ó. 90 mais 18. Então, 72 mais... É só somar. Exato. Então, Eu tinha falado pro professor, ele. Ah, deixa quieto. Desculpa, Kel, você estava correto aquela hora. É porque eu somei Tava errado. esperando chegar nessa parte pra comprovar se era só somar mesmo.
O que o Kelvin falou aquela hora, que ele achava que 72 era múltiplo do 18. E eu falei que não era, porque na hora de somar aqui, ao invés de somar, eu somei 8 mais 2 10. Aí eu botei 2 aqui ao invés de um. Aí deu 100 a minha resposta, e na verdade é 90. Então, uma estratégia Eu pode já, ser, se um eu já tinha número falado que for era no múltiplo do outro, é só infinito. somar para descobrir qual é o próximo múltiplo. Sim, sim, sim. Então E eu, 70 eu, tinha- 72 então, mais 18 é 90, né? Então, então eu tava certo Sim. desde o início. Caraca. ó, resposta correta. Como 72 é 18 vezes 4, ok. Aí, pessoal. Eu, eu sou uma bosta em fazer conta de cabeça. Calma, pessoal, relaxa. Qual o menor número primo maior que 31? Então, 31 é primo, ele quer saber o próximo. Ele quer saber o próximo primo. 37? 33 não, 37. 33 é primo? Não, porque é divisível por Não, dá 3. pra dividir por 3. Exatamente, é 3 vezes 11, né? Eu falei que não. Então Eu tô não é. achando que é 37. 34 é pá, 35 não é, então 37 é primo? 37? Foi a opção que a Yasmin falou. Então, Foi essa. 37 é primo? Acho que é. Não dá por 3, acho que Dá- provavelmente. Tem- Provavelmente. Então, como é que eu vou saber se o 37 é primo? Lembra, se eu errar aqui, já era. Como é que eu sei se o número é Ai, primo? eu não quero ser responsável pelo nosso erro. Tá, Calma e mesmo, eu acho. Yasmin, por que que você acha que o 37 é primo? Como é que você chegou nessa conclusão? Tá, maior do que 30. Eu fiz o que você fez no inicinho. 32 é par, 33 divide por É, 3, 34 é par, 35 divide por 5, 36 é par, 37 é o único que não veio, Na tipo, cabeça. Não veio na na sua cara, cabeça. assim. Posso É, não explicar veio aqui? É, evidente, divide por... né, Yasmin? Eu posso explicar por que que você teve tanta convicção? Aliás, eu dou até umas palestras para as professoras em relação a isso. Por que que aluno erra muito essas contas? Deixa eu te falar uma coisa. Você, Yasmin, você tem a tabuada toda decorada na sua cabeça. Então, por exemplo, se eu falar um número primo, o número primo ele nunca vai ser resultado de uma tabuada. Portanto, quando eu falei 37, seu cérebro foi lá e pensou assim, uai, 37 não é nada vezes nada. Porque se eu falar para você assim, por exemplo, 45, na hora te vem na tua cabeça. 5 vezes 9, 9 5 vezes vezes 5. 9. Agora, se eu falar 42, na hora vem na sua cabeça 6 vezes 7. Então não pode ser primo. Agora, se eu falar 37, aí você pensa, uai, calma aí, 37, aí você pensa, não, mas 37 não é nada vezes nada. E é por isso que você teve esse palpite, tá bom? Mas, Miserável é um gênio. mas existe uma maneira, tá? De descobrir se o número é primo sem precisar verificar todos. Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte, como é que é a maneira. Você vai testando, né? Então, você começa com 2. 37 não dá por 2, correto? Porque ele é ímpar. É, dá no Por número 3. exato. Por 3 não dá, porque a soma dos algarismos É, não dá, né? Se é for, sim. no máximo. tá, se você somar aqui 3 mais 7 dá 10. 10 não dá. Aí, qual é o próximo que você vai testar? Você vai testar o 5, você só vai testar primo, tá? Você não vai testar o 4, não. O 5 não dá, porque, obviamente, ele termina em 7. Certo? O próximo seria o 7. Certo. O próximo seria o 7. É o único que você deveria fazer a conta, mas você lembra que 7 vezes 5 é 35? Sim, é verdade. Então, o próximo seria 7 vezes 6, que dá 42. Então, o 37 não é divisível por 7, vai deixar resto 2. Sim. Porque o 37, ele é 7 vezes 5, correto? Que dá 35. Sei. Mais 2. E o resto é esse cara aqui, que a gente vai falar mais nas aulas da frente. Mais 2. Tá, então 7 não dá. O próximo seria o 11. Só que para aí. Eu não vou precisar fazer tudo. Sabe até onde eu preciso fazer? Eu preciso fazer apenas até o valor mais próximo da raiz quadrada do 37. Então, Elevado a 2. qual que é a raiz quadrada do 37? Eu não sei.
Mas vamos pensar no número mais próximo que eu sei a raiz quadrada. Quem que é o número mais Do próximo 6? do 6? 36, né? Então a raiz quadrada de 37, Sim. vocês concordam que é 6, alguma coisa? Correto? Correto. Então eu só preciso verificar os primos até o arredondamento desse número aqui para cima. Ou seja, 6,1, se eu arredondar para cima, dá 7. 7. Então eu só precisava verificar só esses aqui, ó. Se não deu para esses, eu não preciso verificar os outros. Vocês entenderam essa brincadeira? Sim. Não é tema dessa aula, não. Talvez ele fale isso em outra aula. Mas é só porque é uma curiosidade interessante, tá? Por exemplo, eu quero saber se por exemplo, aqui, ó. Eu quero saber se o 101 é primo. Certo? Eu quero saber se o 101 é primo. O que que eu faço? Eu penso, qual que é a raiz quadrada de 101? Qual que é a raiz quadrada de 101? Não sei, Tá, mas eu qual que sei é? que a mais próxima é de 10, então deve É ser 10. 10 e alguma coisa. 10, alguma coisa, não é? Se eu, 10. se eu arredondar, Sim. se eu arredondar esse número aqui, ele vai para qual número? Para 11, não é? 11. 11. Sim. Então, para eu saber se o 101 é primo, eu só preciso verificar se ele é divisível por 2, por 3, por 5, por 7 e por 11. Se ele não for divisível por nenhum desses números, então eu tenho certeza que o 101 é primo. Entenderam como é que é? Sim. Então é muito mais prático, tá? Com essa técnica. Então vamos verificar nossa resposta. Verificando nossa resposta. Qual o menor primo maior que 31? Resposta 37. Olha, Yasmin, você não vai. Agora você tem que se responsabilizar pelo seu acerto, hein? Qual o maior divisor primo de Droga. 33? Qual o maior divisor primo de 33? Então vamos colocar aqui. Vamos colocar primeiro a lista dos 3. divisores. Vamos colocar a lista dos divisores do 33. 3. Então, 1. 3. 1 é divisor. Quem é o outro? O 3. O 3. Quem é o outro? 11. 11. Quem é o outro? 33. 33. Quem que é o maior divisor primo? Olha a pegadinha aqui, ó. É primo, viu? O 11. Nossa, verdade. Tá. Nossa, agora que O eu. O 11. 11, porque o 11 é É primo, o. tá vendo? Sim. Tudo bem? Entendeu a pegadinha aí, né, Kelvin? Nossa, eu nem tinha. Como é o divisor, eu pensei, deve ser o 33, ele mesmo. Aí, primo, aí. Nossa, valeu. Exatamente. Então, a resposta correta é, como 33 é 11 vezes 3, o maior primo é 11. Beleza. Falta uma pergunta? São 6, a gente acertou 5. A última, vamos ver aqui. Sempre a última sempre vai ser mais complicada pra você errar. Tem que recomeçar. É verdade, é verdade. A última já é um pouco mais Eu não desafiadora. vou nem responder, é só. Não, a Que gente vai isso, gente? responder ela em conjunto, pô. Uai. Determine a quantidade de números primos do conjunto. Ele quer Não, eu acho saber. que teve uma aula que eu vi sobre divisibilidade que o professor falava isso. Lá da Essa, porra do BMAP. essa aqui é fácil. Ó. Determine a quantidade de números primos. 22 é primo? Não. 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 Eu já eliminei. 23 é primo? Talvez. Sim. Sim, eu Sim? acho que sim. Acho que sim. Sim. Sim, eu acho que sim. Se tivesse dúvida, bastava fazer a raiz quadrada do número mais próximo. No caso aqui, a raiz quadrada dele vai ser 4, alguma coisa. Então, precisava verificar apenas por 2 e por 5. 23 dá por 2?
Não, Não. Dá por 5? não. Então ele é primo. Hum, hum. O 24 é primo? É, quer dizer, Que isso, que é isso, Kelvin? velho? Não, 24 não é primo. 25 é primo? eu confundi. É, Não. não. É divisível por 5. 26 é primo? Não. Não. 27 é primo? Sim. Sim? Acho que sim. Não, não é. Dá pra dividir Não. por 3. Não dá pra dividir. É verdade, dá pra dividir por 3. 2 mais 3, 2 mais 7 é 9. É divisível por 3, por exemplo, né? Aí também dá pra fazer por 9. Então qual que é a resposta da pergunta? 23. 1. Cuidado, que Ah, nossa. Mano, tô muito bugado Ou hoje. o Kevin tá todo distraído hoje. a resposta da pergunta é a quantidade de números primos. A quantidade é apenas 1. Essa foi mais número fácil que eu primo. pensava. Pois é. Caraca, verdade. Cara, Concordo com você. Eu tava aqui falando, só que o microfone tava mutado e não saía. entendi. Isso acontece de vez em quando. Ó, o subconjunto dos primos mencionado é 23. Portanto, a quantidade é 1. Parabéns, você concluiu o quiz. Então não é difícil não, galera, assim, esse quiz, tá? Sim. E aí, por último, a gente Realmente. colocou aqui como tarefa para vocês. Eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, tá? Já são 4h14. Só tava difícil pra mim porque eu fiz o último lá de baixo. Ó, Nossa. exato. Esses aqui é para fazer mentalmente, não precisa fazer não. Então, qual dos números abaixo é primo? Então, Essa do exercício 7 foi divertida de fazer. Caraca, verdade. Então E aqui eu, você mas vai, eu buguei demais. então aqui você vai mentalmente. Qual do exercício 7? É. Ah, A partir e é pra fazer no papel a partir de quase do 7? não, no papel é a partir do 15. Do 15? Do Beleza. 15. A do 7 é o crivo, chama-se crivo de Erastótenes. Isso aqui é legal. Vamos brincar com isso aqui, Ah, bora, porque vai. tem uma teoria matemática nesse crivo aqui, tá? Divertido. Exato. Um matemático, pessoal, chamado Erastótenes. Ele que foi o cara que descobriu o raio da Terra naquela aula que eu falei, tá? Ele criou uma coisa chamada crivo de Erastótenes. Sim. Então, uma maneira de você criar a tabela dos primos é o seguinte: você vai olhando os primeiros primos. Sempre que você achar um primo, você vai eliminar todos os seus múltiplos. Então, por exemplo, quem que é o 1 não é primo, né? Caraca, que Então, top. então olha só, por exemplo, o dois é primo? Sim. Aí Sim. tira todos os pares. Então, os próximos primos, você vai sempre de 2 em 2, os pares, ó. 1, 2. Então não é primo. 1, 2, não é primo. 1, 2, não é primo. 1, 2, não é primo. Vocês entenderam? Sim. Tira os Você pares. vai tirando os pares de Um e 2 um. em 2. É só, no 2 é só você não colocar um e coloca outro. Coloca um, não coloca outro. Exatamente. Sim. E aí, o que sobrou, não sobrou só o número primo, não. Vai sobrar alguns primos, mas também vai sobrar outros que não são primos. Depois faz por 3. Exato. Aí você vai andar de 3 em 3. Ó, o próximo que é o 3, correto? Ah, Correto. Sim. Então você vai andar de 3 em 3. Ó. 1, 2, 3, 6. Mas Já eu já tá contei. arriscado. já tá 1, arriscado. 2, 3. O 9. 9. 1, Risca. 2, 3. Já foi. Já 1, foi. 2, 3. O 15. Risca. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 21. Ele faz isso lá na videoaula. 1, 2, 3. 24 já 1, foi. 2, 3. 27. 27. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 33. Entenderam a lógica? Entendi. Então, Caraca. os múltiplos de 3 que eu já sei. Tá? Acho que só, né? Esse aqui também, né? Não, acabou. Eu acho que eu risquei todos. Agora vamos pro próximo. 5. Né? Você vai andar. Sim. 1, 2, 3, 4, 5. 10. 1, 2, 3, 4, 5. 15. São todos da Final da beiradinha. tabela, professor. É só olhar os números do final da tabela. Perceberam, né? Que seriam esses aqui, né? Sim. O 7, aí eu vou andar de 7 em 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entendeu? Se eu fizer isso, eu vou ver que É só 49 lá embaixo. só o 49 nessa brincadeira. E o próximo, 11. 11, Aí eu vou andar de 11 em 11, né? 11 já não Já tem foram mais. todos, já. 22. Ó, 22 já foi. já foi, não. 33 já foi. Acabou. 40. É, Como, acabou. como o 11 não tem ninguém, então não vai ter mais ninguém. Então só sobrou primo, tá? Só sobrou primo. Então, a resposta seria esses números aqui, tá? 2, 3, 5. Então é uma maneira legal de você montar uma tabela de primos, se você não lembrar se tais números são primos. Essa é uma maneira legal, tá? Caraca, verdade. Eu gosto muito dos números primos, pessoal. Quando meu aniversário é um número primo, eu sinto que vai ser um ano maravilhoso. Que é isso, Isso é só professor? superstição, não tem nada a ver, não. Quando o ano também, o ano é um ano primo, também eu fico sempre expectativa de acontecer alguma Nossa, coisa. mas se o ano O dia do meu não for aniversário primo, não é vai ser 13. radical mesmo. A Aí tem 13 vezes que cai na sexta-feira 13. sexta-feira Não. 13, superstição, né? Eu Uhum. gosto de superstição. Com Professor, E número, o meu professor, aniversário você caiu no assiste Dia isso? das Mães. Dia das Mães. Mentira, é Aí aniversário? não, Não, chegou tô um monte zoando. de amigo meu dando parabéns pra minha mãe. E não dando parabéns pra mim. Nossa. Nossa, esses amigos parecem algumas pessoas que eu conheço. Nossa, é? Quem será? Acho que não sou eu. Ó, Vixe, gente. vamos ver essa questão aqui, ó. A questão 15, Uma ideia muito boa. ela é a mesma que a gente fez, tá? Só que a diversão dela é o seguinte, ó. Que a diversão dela, os números são maiores, mas a lógica é a mesma, tá? Centenas, né? Você pode andar de 2 em 2 aqui, certo? Você pode andar, Professor, se eu passei maior tempão fazendo. né? Só que mas você fez usando esse mesmo método, né? Eu fui. Assim, eu não fui dividindo um por um, eu também não fui contando. Eu fui direto nos múltiplos mesmo. Entendi. Outra coisa que eu faço quando eu vou dormir, a gente quando tá sem sono, a gente não conta carneirinho. Eu não faço isso, não. Não Sim, sei, não entendo qual é a tara de vocês com isso, mas Eu eu não. Eu, Eu eu, eu só, já eu fiz. só fico, eu só fico triste de noite mesmo, pensando no vídeo. eu então, fico jogando Free Fire, meu filho. eu, Só não sou... eu, eu acho mais divertido, ao invés de contar carneirinho, eu gosto de contar número primo. É Meu mais Deus. desafiador, então eu começo. Oh, o nome do Dois, Sabe o que eu tô achando? ah, Eu deveria tô ser achando, eu tô ah, achando que o mascote da UBMAP, que é aquele menino feito de número, é o professor criança. Que tiraram uma foto dele e botaram na Não, nada. capa do aí UBMAP. agora o professor. Aí você pergunta pro professor qual é o parente que você mais gosta, professor Primo. Não, essa não. Eu não gosto de primo, não. Ó, Doeira. o que acontece é o seguinte: eu gosto de contar número primo porque, olha só, porque eu sou muito ruim de memória, de número primo, essas coisas. Então eu começo a contar os números primos, quando chega lá, depois os primeiros é fácil, mas quando chega com 3 casas decimais, aí eu já tenho dificuldade. Aí começa a me dar sono. Aí eu durmo, entendeu? Eu gosto de contar primo por causa disso. Porque eu durmo mais rápido. Se eu contar número, carneiro, eu não Você consigo. cansa mais sua mente, aí ela dá um tipo. A mente vai cansando e eu vou tentando. Porque eu chego, por exemplo, no 127. Não, 127 não enfim, 127. Eu não sei se é primo. Aí, quando eu chego no 127, aí eu tenho que fazer o teste de primalidade, que foi o que eu ensinei hoje, ficar dividindo, tudo aí eu começo a cansar e eu falo, vou dormir. Então, eu nunca cheguei acima de 4 casas decimais, sempre paro. Mas você evolui, tipo assim, cada dia você Sim, vai. Hoje você é, faz 101, aí depois você vai 160, sim, 170, supondo. evoluo e vou decorando os primos, né? Entendi. Meu Deus do céu. Agora, Meu Deus, deveria ser eu, Davi Lima, Primo Nascimento. sim. Aí, para Sim. a próxima aula, então, vamos deixar esses 5 exercícios aqui, ó. 4 exercícios, né? Ok. Não, 5. 3, 4, 5. Tem 5. Tá bom? Vamos trabalhar só eles na próxima aula. Tranquilo, professor. E por hoje é só. Hoje o professor não tem louça para lavar. Ah, Tem. Hoje é feriado. Tem. Nossa, eu tinha feito até um desenho do professor lavando louça. Cadê? mentira, Cadê? mentira.
Aperta e Não, apresenta pra era mim. ele, tipo, ele dando aula pra gente com chinelo e meia, Hum. com aquela touca dele. E Tá, aí, no deixa eu parar a fundo, gravação que aí vocês podem